Capítulo 11, começamos a falar dos heróis da fé que estão na galeria de Hebreus 11. Hebreus 11 é um capítulo que se dedica à fé, falar sobre a fé, definir a fé. Ele começa dizendo que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E ele vai começar a listar depois algumas pessoas. Irmãos, todos nós precisamos de inspiração. Todos nós nos miramos em alguém. Então, às vezes, nos miramos principalmente ou primariamente naqueles que estão mais perto de nós. Pais, professores, amigos. Alguém tem que nos inspirar. Então sempre a gente vai ter alguém que a gente admira alguma coisa. Fulano era uma pessoa assim, assim, assim. E a Bíblia, irmãos, ela mostra aqui vários homens e mulheres que servem a nós de inspiração. Então a gente está na caminhada de fé, então a gente vai ali e aqui pegar lições, princípios e elementos para nos inspirarem a sermos pessoas de fé. Pessoas que já trilharam antes de nós. Pessoas com os mesmos sentimentos e paixões, pessoas tão humanas quanto eu e você, mas que conseguiram trilhar um caminho de fé, em meio a muitas adversidades, em meio também a alguns tropeços, porque nenhum deles era perfeito, mas homens e mulheres que receberam um destaque de serem pessoas de fé. Falamos na quinta passada, foi o primeiro aqui que abriu a lista, aqui no versículo 4, do Abel. Um homem que se destacou em fé, justamente por aquilo que ele deu a Deus. Não foi por aquilo que ele fez, que ele manifestou algo poderoso, através de sua vida, ele orou e coisas tremendas. Não tem discurso, não tem pregação, não tem feitos poderosos, milagres extraordinários, não. Ele apresentou uma excelente oferta. Ele apresentou uma oferta, mas também uma oferta que foi respaldada pela vida dele. E seguindo, irmãos, aí no texto, o segundo nome que vai ser mencionado aqui no versículo 5 do capítulo 11, é o Enoque. A Bíblia diz assim: pela fé, Enoque foi levado, em outras traduções, foi trasladado, a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, observe, antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. E aí, irmãos, no verso 6, ele vai corroborar o fato do agradar a Deus, dizendo que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Amém, irmãos? Então, Enoque é o segundo nome mencionado aqui na galeria de fé de Hebreus 11, que vai nos servir de inspiração. Não tem muito relato assim sobre o Enoque. Não há uma abundância de detalhes, de especificidades sobre a vida dele, mas coisas que são bem fortes, e que se a gente parar para pensar sobre a vida desse homem, de fato, ele será alguém que vai nos influenciar. Quando falamos de Abel, destacamos o valor da adoração. O que destacou a fé de Abel foi a sua adoração. O que destaca a vida de Enoque é a sua vivência com Deus, porque o texto ele é enfático dizendo que Enoque andou com Deus. Andar é mais do que estar. Andar quer dizer algo contínuo
algo constante e progressivo. Então eu estou caminhando com alguém, é uma estrada pela frente, é um caminho a percorrer. Não é somente uma pausa no dia para nos conectarmos com Deus e depois esquecemos de quem Ele é, ou esquecemos de que Ele quer fazer parte de todo o nosso dia, não apenas das primeiras horas, não apenas das últimas horas, mas Ele quer fazer parte de todo o nosso dia. Ele não quer pessoas que apenas estejam com Ele em dado momento do seu dia, ou em dado dia da sua semana, mas Ele quer pessoas que, assim como Enoque, andem com Ele, caminhem com Ele, cresçam na presença dEle. Irmãos, eu faço uma conexão desse andar à figura do casamento, e isso é tão poderoso, porque Paulo, quando vai tratar do casamento, ele diz que grande é esse mistério, quando o homem se une à sua mulher e se torna uma só carne. Ele diz assim: mais grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ele muda do casamento para a relação do crente com Cristo. Então, irmãos, quando eu penso num Enoque que andou com Deus, eu penso numa vida de um casal, só que de uma forma mais profunda, porque você pode ser bem casado, mas você não pode estar 24 horas com aquela pessoa. Você não consegue isso, mas com Deus não. A gente pode andar com Deus numa aliança e podemos estar ligados a Ele 24 horas do nosso dia, do acordar ao deitar, em todo momento o Senhor está conosco. Então, algo mais profundo até mesmo do que o relacionamento conjugal. E aqui eu queria listar algumas peculiaridades, algumas verdades da vida de Enoque que fazem menção à fé que ele teve, segundo Hebreu. Ele andou com Deus e ele agradou a Deus nesse caminhar com Ele. E eu queria destacar então algumas verdades. Eu queria que você fosse comigo lá em Gênesis, onde está aí a história do Enoque. Gênesis capítulo 5. Foi o 7º depois de Adão. Lembre-se, seguindo a sequência ali depois da queda, houve o fatídico momento dos dois irmãos, filhos de Adão, o Caim e o Abel. O Abel, um homem piedoso, como você viu semana passada, mas que desagradou o outro, invejoso. Segundo João escreve na sua carta, que Caim era do maligno, por isso matou o seu irmão. E então Adão fica sem vamos dizer assim, uma representação que desse continuidade, porque o Caim mata o Abel deixa de existir, e então o Caim vai se errante pela terra, amaldiçoado por conta do seu homicídio. E aí, irmãos, é interessante, antes da gente entrar na história aí do Enoque, vamos seguir aqui o capítulo de número 4, versículo 25, que diz assim: olha, como eu disse no início, todos nós precisamos de inspiração. Eu fico pensando, quem foi a inspiração de Enoque? Olha o que o texto diz. Adão, para começar, Adão era um homem que foi o primeiro a ter aquela experiência poderosa com Deus. A Bíblia diz que na viração do dia, Deus ia até o jardim para ter com Adão, para estar com Adão. Era um momento único, singular, dos dias que Adão estava ali no jardim. Só que aquilo foi quebrado. O pecado entrou e o homem foi retirado do jardim, aquele lugar maravilhoso, prazeroso, de encontros com Deus. Adão já não tinha mais acesso a ele.
Aí você diz assim, pastor, então aquela comunhão foi totalmente quebrada. Eu não sei te afirmar isso, porque a Bíblia não diz. Não há mais nenhum relato assim específico que Deus ainda continuou, mas também que Deus tenha deixado de estar. Então eu imagino que Adão agora começa também a sentir algumas interferências no seu relacionamento com Deus. Alguns ruídos. Antes um relacionamento que tinha um vínculo muito rápido, muito concreto, agora começa a ter suas oscilações. Eu imagino que o pecado danificou isso também. E não faço de forma assim impensada, porque o texto aqui que nós vamos ler, verso 25 do capítulo 4 de Gênesis, diz assim: Adão tornou a ter relações com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem já tinha acontecido a história do Caim, do Abel, a quem pôs o nome de Sete. Era o nome, viu gente? Não era que ele era o número 7, não. Era o nome do rapaz. Então tinha que ter o 1, 2, o 3, o 4. Não, ele era o 7. Não é porque tinha 6 antes dele, não. Pôs o nome dele de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete, verso 26, nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Agora, olha o detalhe que é colocado agora. Foi nesse tempo, que tempo? Quando Sete nasceu, quando Sete teve um casamento, quando Sete teve um filho, foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Bom, se começou agora, e o que estava acontecendo antes? Nada. Então parece que aquela intimidade, aquela sintonia, aquele relacionamento não estava tão real, tão forte, tão poderoso, porque agora começa-se a invocar o nome do Senhor. Então eu imagino que essa linhagem piedosa de Sete, que começa a ser uma linhagem que invoca a Deus, e foi sendo repassado ali para os filhos, para os netos, para os bisnetos, de alguma maneira, imagino eu, alcança o Enoque. De alguma maneira, o conhecimento da fé alcança o Enoque. E agora eu vou ler com você, verso 21, sobre o Enoque. Diz assim: Enoque, vamos ver do nascimento dele, verso 18. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Foi ser pai com 162 anos. Glória a Deus. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos, coisa básica. E teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos, mas morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Verso 24: Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Essa é a história do Enoque. Enoque nasceu aqui, seu pai chamava-se Jared. Enoque viveu 365 anos, mas aos 65 anos ele tem o seu filho Metusalém. Mas além de Metusalém, diz aqui que ele teve filhos e filhas, vivendo então 300 anos, somando todo 365. Andou com Deus, e Deus disse assim: vem morar aqui.
E Enoque desaparece. Não teve velório, não teve enterro, não teve certidão de óbito. Simplesmente Deus diz assim: vem para cá. E tomou Enoque para si. Enoque foi o primeiro a sentir o gostinho do que um dia você e eu, como cristãos, vamos sentir quando fomos arrebatados. Sentiu o gostinho do arrebatamento. Andou com Deus, mostrando que o caminho para isso é a fidelidade, é o caminhar com Deus, é o estar na presença de Deus. Não é assumir um nome de crente ou ter uma denominação a qual pertencer, mas mais do que tudo isso é andar com Deus. E aqui ele anda com Deus. Irmãos, e algumas coisas que eu queria destacar sobre a fé do Enoque, é que essa fé envolve uma comunhão crescente e contínua com Deus. Como eu disse a você, o texto mostra que ele gera aos 65 anos o seu filho, depois vive mais 300 anos, não sei ao certo dizer se ele já buscava ou foi a partir do nascimento do seu filho, que então o seu caminhar com Deus se intensifica. Mas, irmãos, eu quero que você perceba a trajetória considerável que Enoque teve nesse caminhar. Se não foram 365 anos, pelo menos 300 foram. Ele vive depois que já era 300 anos, e o texto faz a menção do seu andar com Deus. Ou seja, não era um caminhar vacilante, oscilante, caminhou um ano, desviou, caminhou mais 5, caiu de novo, caminhou 3, ficou ateu, e depois voltou. Não, ele caminhou com Deus. Constância, firmeza, continuidade. Irmão, se nós formos a promessa, veja, a aliança, ela cabe propostas das duas partes. Da parte de Jesus, ele disse assim: eu vou estar com vocês todos os dias. Da parte dele. Da parte que cabe a Cristo Jesus, na aliança que ele fez conosco: eis que estarei com vocês todos os dias. Mas não são os dias da nossa vida, são os dias até a consumação dos séculos. Agora, da nossa parte, irmãos, é necessário haver uma resposta. É necessário haver uma firmeza e dizermos para Deus: Deus, eu vou caminhar com o Senhor. E esse caminhar com o Senhor, irmãos, dia após dia, pressupõe diversas circunstâncias. Dias que estaremos bem, dias que não estaremos bem. Dias que estaremos alegres, dias que estaremos tristes. Dias que teremos muito e dias que teremos pouco. Irmãos, os nossos dias não são lineares. Os nossos dias não são assim sempre não. Vivemos altos e baixos. Já fez algum exame de eletrocardiograma? Quem já fez? Todos nós, né? Esses dias para trás eu estava com a dor aqui no peito. Aí eu disse: amor, já deve ter uma semana que eu estou com a dor no peito. Aí você vai no médico agora. Seu pai era cardíaco, seu irmão também. Vai no médico. O médico fez todos os exames. Não, seu coração está bom. Está ótimo. Tá bom. Isso aqui deve ser estresse. Aí quando sai o exame, sai assim, ó. Vai sair assim, ó? Se sair assim, eu estou morto, irmão. Se ficar retinho, já era. Ele tem que estar assim. Tem alto. A vida é assim. Tem altos e baixos. E aí, em quais deles nós vamos andar com Deus? Enoque andou com Deus em todos eles. Ele não era diferente de nós. Ele tinha seus momentos difíceis também. Um homem que vive 365 anos, você acha que ele nunca passou por uma luta? Pelo menos algumas a cada ano que ele vive.
mas ele está firme. Então, irmãos, a primeira coisa que eu destaco na fé dele é uma comunhão crescente com Deus. Ei, caminhamos com Deus, irmãos, mas não é um caminhar vacilante, é firme. Deus, eu vou estar com o Senhor. No dia que eu estiver muito fraco, eu vou me agarrar mais forte ao Senhor. Mas eu não vou me afastar do Senhor. Irmãos, essa é uma das minhas muitas orações. Senhor, não me deixa me desviar, não. Senhor, não me deixa me afastar do Senhor. A gente tem que orar por isso. Davi orou assim: Deus, me livra dos pecados de sangue, dos crimes de sangue. Guarda minha vida. Me livra do caminho mau. Me afasta, ou seja, não me deixa me desviar, não me deixa me afastar do Senhor. É viver, é acreditar, irmão. Tem gente que diz que acredita em Deus, mas isso não é a fé de Enoque. Enoque acreditava em Deus, mas a sua fé o fazia caminhar com esse Deus. Acreditar é o primeiro passo, mas se esse acreditar é um acreditar vazio, desprovido de fruto, não muda nada. Enoque cria em Deus, mas em resposta da sua fé, ele andava com Deus. Eu creio em Deus, mas não oro. Eu creio em Deus, mas não falo com Deus, porque eu não vejo Deus. Alguém aqui já viu Deus, gente? Alguém aqui já viu Jesus? Mesmo assim, teve lá no céu? Não estou. Acontece, Paulo teve lá. Seria até um testemunho. E acho bacana. Pode acontecer? Pode. Eu nunca tive. E eu já contei para você que uma das minhas maiores frustrações foi quando eu vi um pastor pregando. Eu era novo convertido. E ele dizia assim: irmãos, eu já fui arrebatado tantas vezes que eu já perdi até o número, as contas que eu já tive no céu. Eu digo: Jesus, o Senhor não me levou nenhuma. Tantos com muitas idas e vindas, e eu nunca fui lá. Mas, irmãos, o apóstolo Pedro, na sua carta, vai dizer assim: que não tendo visto o Senhor, mesmo assim o amais. Existe uma bem-aventurança no Evangelho, irmãos, para aqueles que não viram, mas creram. Ele chegou para o Tomé e disse assim: Tomé, bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Eu nunca vi o Senhor, mas eu creio que Ele está aqui. Eu creio na sua presença. E eu sei que existe uma bem-aventurança que é maior para aquele que nunca viu, mas creu. E Enoque andou com Deus assim. Ele caminhou com Deus em fé. Você acha que ele tinha uma visão todo dia? Não precisava de fé. Irmãos, eu não preciso de fé para saber que esse copo está cheio, porque eu estou vendo. Fé é quando eu não vejo. É quando os meus olhos não veem, mas ainda assim eu creio. E essa fé, irmãos, de andar com Deus, é uma das características marcantes de Enoque. Aí você diz assim: ah, pastor, ele andou com Deus porque ele não fazia faculdade, ele não era CLT, ele não pegava trânsito em BH, nem ônibus, nem metrô. Ele tinha tempo. Você lê um detalhe aqui, irmãos, que Enoque era uma pessoa como eu e você. E diz o texto que ele teve Metusalém. E o texto diz no verso 22 que ele teve filhos e filhas. Enoque tinha uma casa cheia. Filhos e filhas. É fralda para tirar, comida para colocar na mesa, é menino com cólica, tem toda uma movimentação. Isso mostra que, apesar de toda a movimentação da vida de Enoque, ele tinha como prioridade andar com Deus. Isso não o atrapalhava. Enoque não era um ermitão que ficava isolado no cume de uma montanha, lá no alá. Não, ele era uma pessoa comum
com responsabilidades, com afazeres, filhos e filhas, esposa, e ainda assim, ele tinha como prioridade andar com Deus. Irmãos, nós conseguimos tempo para aquilo que é prioridade na nossa vida. Aquilo que não é prioridade, a gente não dá tempo. Deus era prioridade na vida de Enoque, por isso que ele andava com Deus. Ele tornava o seu dia um dia em que Deus estava junto a ele em todo momento. A fé de Enoque também, irmão, se você lembra do que está lá em Hebreus 11 que lemos, a Bíblia diz que ele obteve testemunho de que agradou a Deus. E isso me fala de uma segunda verdade sobre Enoque, que existia uma coerência entre o que ele cria e o que ele vivia. Hoje há muitos que professam, mas não vivem o que professam. Hoje muitos pregam maravilhosamente o que vivem muito mal. Hoje, irmãos, é muito comum vermos alguém, um no púlpito e outro fora dele. Uma vida desassociada daquilo que diz que crê. Eu creio em Deus, mas odeio as pessoas. Eu creio em Deus, mas não obedeço a sua palavra. Irmãos, tantas questões que no dia a dia vão mostrando uma desassociação. O Enoque não, ele obteve testemunho de que ele agradou a Deus. O que ele viveu com uma vida pautada na sua fé. Fé e vida eram coerentes, eram unidas, eram ligadas uma à outra. E aqui ele honra a Deus. Enquanto o Abel honrou a Deus com a sua oferta, o Enoque honrou a Deus com a sua vida. Irmãos, a gente pode não deixar muitas coisas nessa terra. A gente pode não ter plantado nenhuma árvore, nem escrito nenhum livro. Mas eu quero dizer que aquilo que a gente vive em Deus ficará como memória diante do Senhor. E não precisa da aprovação dos homens. Não precisa que os homens batam palmas ou façam um busto e coloquem numa praça pública em nossa homenagem. Não precisa disso. Basta que Deus veja e se agrade. Ele obteve testemunho de que agradou a Deus. O que eu fizer, seja diante de alguém, seja diante de ninguém, eu preciso fazer para a glória de Deus. O que eu sou, eu não devo ser apenas sob o olhar das pessoas. Eu preciso ser na perspectiva de que Deus está me olhando, que Deus está me contemplando. Os olhos do Senhor passam por toda a terra e contemplam bons e contemplam maus. E que quando esses olhos passarem sobre mim, você, Deus assim, Deus possa dizer: gostei, me agradei dele, me agradei dela. Foi isso que Enoque procurou viver. Eu estou na presença de Deus e eu quero que a minha vida agrade a Deus. Irmão, chega. Hoje a gente liga, sei lá, vai na rede, é tanta atrocidade que a gente diz assim, não é possível. Tanta notícia que nos abala, irmãos, e vindo de onde não deveria, daqueles que se dizem povo de Deus. Sangue de Jesus, guarda a nossa vida, Senhor. Amém? E que a nossa vida seja agradável ao nosso Deus. O salmista diz: sejam as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradáveis à tua presença, ó Deus. Palavras e meditar do coração, às vezes ninguém vai ver, mas que elas sejam agradáveis àquele que tudo vê, àquele que sonda o nosso coração e as nossas mentes, e que isso seja para a glória do nome do Senhor. A terceira coisa, irmãos, é que a fé de Enoque manteve-o imunizado do mundo que ele vivia. Eu não estou dizendo que manteve ele alheio, não,
mas imunizado. Jesus disse assim: Pai, eu peço que guarde os meus que me destes, não que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Quero dizer, irmãos, que a época que Enoque vivia era uma época tenebrosa também. Para você ter ideia, o Enoque foi bisa do Noé. Então o Noé foi bisneto do Enoque. E como era a época do Noé? Tenebrosa. Deus disse assim: me cansei do gênero humano, me arrependo de havê-los feito. Prepara uma arca, vou destruir tudo que se move, tudo que rasteja, vou eliminar todos os homens da face da terra. Você sabe que o grande juízo, o primeiro grande juízo foi com o dilúvio. Então, para você se situar, o contexto que Enoque já vivia era um contexto de maldade da raça humana. Era um contexto em que as pessoas estavam vivendo longe da presença de Deus, diferente dele, sem se importarem com Deus, vivendo uma vida desregrada. Nesse contexto também está Enoque. Não era muito distante. O que eu quero dizer, irmãos, é que ele conseguia se manter nesse contexto de depravação, de transgressão, de pecado, sem se contaminar. Irmãos, eu queria que você lesse comigo o texto que está lá em 1 João capítulo 5, versículo 4. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4. Como é que ele conseguiu se manter fiel a Deus, andando com Deus? Pastor, é difícil. Eu estudo numa faculdade que o negócio é banda voou. Ah, pastor, se soubesse as amizades que eu tinha e que até hoje me influenciam, é difícil, pastor, se manter firme. Você acha que o Enoque não viveu assim também, não? Agora, como é que ele venceu? 1 de João, capítulo 5, versículo de número 4. Diz assim: porque todo o que é nascido de Deus, quem é nascido de Deus, irmão? É aquele que creu em Cristo. É aquele que o Espírito Santo veio fazer morada nele, selado com o Espírito Santo, comprado, perdoado, redimido, justificado, adotado como filho e filha de Deus. Esse é o nascido de Deus. Ele diz assim, olha: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Como é que o Enoque conseguiu lidar com tanta maldade, injustiça, perversidade, malignidade, imoralidade do seu tempo? Pela fé. Ele não estava isento de conviver com as pessoas, mas ele não deixava que a contaminação entrasse no seu coração. Ele não se deixou corromper. Ele não se deixou macular. Irmãos, isso não é construir uma bolha ao nosso redor, não, porque isso é impossível. Pastor, agora eu só trabalho aonde tiver só servos e servas de Deus. Tem pecado lá dentro também, irmão. Não vai se iludindo, não. Só tem, irmão. Quando eu fui para o seminário, eu tinha 17 anos, ia fazer 18 naquele ano. E vim de lá de Alagoas para aqui, para Belo Horizonte. Fui morar na Rua das Pedrinhas, e eu imaginava seminário, no meu imaginário, que era um lugar que eu entraria e teria uma nuvem da glória de Deus. E ao invés de alunos, seriam anjos transitando naquele lugar com livros de teologia,
que os nossos professores seriam serafins e querubins. E que no dia da nossa formatura, pelo menos, assentado ali na mesa, colocando, Jesus poderia estar, né? Irmãos, a gente imagina, e quando eu cheguei lá, vi que assim como eu, tinham homens comuns, pecadores, alguns mais. Alguns que já entraram no seminário desviados. Nem crentes de direito eram. Alguns se convertiam lá dentro. Outros desviavam lá dentro. Porque não é seminário que leva, nem como igreja também, que leva ninguém para o céu. O que eu quero mostrar, irmãos, é que é impossível viver num contexto diferente. Nós estamos vivendo nesse contexto. E cada vez piorando. E vindo, às vezes, dentro da igreja. Quer dizer assim, não é possível, isso é igreja? É. Mas que assim como Enoque, meus irmãos, a fé vai nos imunizar. Como pastor? Irmãos, a gente vai ter contato. Vai, claro, mas eu não preciso me contaminar. Eu não preciso comer do que é servido na lata do lixo do mundo. Eu não preciso. E Enoque teve exatamente o antídoto que manteve a sua fé, ou que manteve sua vida longe dessa contaminação, que é a fé. Nós precisamos dessa fé que vence o mundo. Amém, irmãos? Continue lá. Não, pastor, eu vou abrir mão da minha faculdade. Não, não abre não. Só não se contamina. Ah, pastor, eu vou agora deletar minha lista de contatos do meu celular. Não delete não. Influencie. Não se deixe influenciar. Do contrário, irmãos, seria necessário sairmos do mundo. Mas isso não é possível. Então vamos continuar aqui no mundo, mas glorificando o nome do Senhor, vivendo uma vida para a glória dEle, sem nos deixarmos contaminar. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a fé do Enoque também nos ensina que é necessário, primeiramente, você viu comigo, um testemunho de vida. Quando olha para um homem, uma mulher de Deus, vai dizer assim: ele tem algo diferente. Não é carrancudo, não é aquele camarada que entra julgando e mandando todo mundo para o inferno, mas é alguém que transparece uma vida diferente. Irmãos, esse é o nosso desafio. Influenciarmos pessoas para Jesus e não cortar a cabeça delas, porque um dia, se fosse assim, era para ter cortado a nossa já teria rolado. Pecador, nós estávamos afundados no charco, Jesus tirou a gente de lá. Amém? Ele não afogou a gente na lama, Ele tirou a gente da lama. E esse é o detalhe. Mas também, além da vida, preste atenção, vá lá comigo em Judas. Lembro-lhe que quem escreve o livro de Judas é Judas, não o que traiu Jesus, o irmão. Era irmão, meio irmão do Senhor, que se converteu certamente após a ressurreição de Cristo, porque você lembra que os irmãos não criam nele. Esse Judas não é o Judas Iscariotes não, tá? Só para a gente estar situado sobre isso. Olha o que diz Judas, só tem um capítulo, mas ele fala do Enoque. E o que ele fala do Enoque é que o Enoque, ele também profetizava. Ou seja, ele liberou um discurso que vem de Deus. Verso 14
de Judas. 14:15 vai dizer assim: foi a respeito deles, veja que o texto está transcorrendo acerca dos falsos mestres, dos falsos pastores, dos falsos obreiros, e ele vai dizer assim: foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Se você for fazer as contas, na linhagem de Gênesis 5, o Enoque é o sétimo nome depois de Adão. E Enoque profetizou dizendo o quê? Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. O Enoque não era brincadeira não, gente. Olha a profecia que esse homem deu. Uma profecia apocalíptica, para você ter ideia, o Senhor está vindo com milhares de santos. Essa é uma descrição da volta de Jesus. Se você vê a imagem aqui, é uma descrição que aponta para a volta de Jesus. O Senhor está vindo com milhares de seus santos. E Ele está vindo para julgar. Ele está vindo para exercer juízo contra todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram. Presta atenção. O Enoque estava lá, não se deixava contaminar, mas ele não estava com a venda nos olhos, não. Ele estava vendo tudo o que estava acontecendo. E ele profetiza que haveria um dia que o Senhor haveria de manifestar o juízo dele sobre todos os ímpios. Isso me mostra, irmãos, que Enoque era alguém que também, além de sua vida, ele testemunhava com as suas palavras. E esse juízo, uma prévia dele, aconteceu na vida do neto, do Noé. A prévia do juízo que Enoque profetizou aconteceu no dilúvio, quando Deus julgou ali naquele instante todos os ímpios daquela época, e que apenas 8 pessoas se salvaram naquele contexto. Irmãos, Enoque era alguém que tinha olhos abertos para o que Deus estaria realizando. O andar de Enoque era alguém que sintonizava o coração e a mente dele com o coração e a mente de Deus. O que Deus pensa sobre a minha geração, o que Deus quer falar para a minha geração. Enoque estava antenado, Enoque estava sintonizado com o coração e a mente de Deus. E ele aqui manda uma palavra forte, que reporta a um momento futuro, mas a um momento também que estaria próximo a acontecer nos seus dias, que foi o dilúvio. Que homem antenado com o tempo, com a época que ele viveu e com o que Deus estaria realizando. Irmãos, essa é a fé, e eu quero dizer que Deus está nos chamando a viver uma fé assim também. Pessoas que não são bitoladas nem alheias ao que está acontecendo, mas pessoas que sabem o que está acontecendo, mas que têm uma palavra de Deus para essa geração, que tem uma palavra de Deus para a circunstância que estamos vivendo, que sabem discernir os tempos, que sabem discernir a vontade de Deus para aquele momento. Esse era o Enoque. Além disso, irmãos, caminhando já aí para o final, a fé do Enoque aponta para a esperança da fé. A fé de Enoque, essa vida de Enoque aponta para a esperança da própria fé. Qual é a esperança da fé, irmão? Hoje, nós andamos pela fé. Não vemos, não tocamos, mas haverá um dia que a fé não vai ser mais necessária. Vou repetir.
haverá um dia que a nossa fé não será mais necessária. Existem 3 coisas que a palavra de Deus diz que são as 3 grandes virtudes: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior dos 3 é o... Por quê? Porque, irmãos, veja bem, a sua fé, um dia você não vai precisar mais dela. Não vai. Presta atenção, você verá a Cristo face a face. Você vai precisar de fé para quê? Você já está vendo Cristo. A fé é para agora, irmãos. Eu não estou vendo Jesus, então estou andando pela fé. Eu creio nele. Eu não estou vendo Jesus, mas eu creio nele e eu ando pelo que eu creio. Eu não vejo, é a certeza das coisas que se esperam, está no futuro. Eu vejo o que Deus me prometeu lá na frente e eu me movo pela fé até chegar lá. Mas quando eu chegar lá, eu não precisarei dela mais, porque eu estarei diante dele. Eu o verei como ele é. Agora vemos como que por um espelho, mas um dia o veremos como de fato ele é. Eu não preciso de fé para saber que o irmão Ciso está aqui. Eu não estou aqui dizendo, irmãos, vamos crer que o irmão Ciso está entre nós. Não, ele está aqui. Eu estou vendo, eu posso tocá-lo se eu quiser. A mesma coisa será naquele dia, com relação a Jesus. Eu o verei assim como ele é. E também não precisarei mais de esperança. Como? Eu só tenho esperança até o momento que a minha esperança se concretiza. Eu tenho uma esperança que um dia eu vou casar. Casei, pronto, eu não preciso mais de esperança, eu já estou casado. A ideia é essa. Eu espero, a minha esperança é estar com Ele toda a minha vida, na eternidade. Quando eu estiver lá, não preciso mais de esperança. 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior é o amor, porque o amor de todas as 3 virtudes é o único elemento que vai durar a eternidade toda. Porque Deus é amor. Então Deus é o Deus da eternidade. Então o amor nunca vai acabar. O amor nunca vai desaparecer. Então, irmãos, o Enoque foi aquele que apontou pela sua fé que a esperança de fato pode ser alcançada. Ele andou com Deus 100 anos, 200 anos. Quantos já teriam desistido? Quantos já teriam terminado, paralisado, se cansado? Nossa, tanto tempo, Senhor, eu te sirvo. Nossa, tanto tempo. E Enoque está andando com Deus 300 anos. De repente, Deus o tomou para si. Cadê o Enoque? Não deu nem para a gente chorar por ele, nem para a gente dar um beijinho na testa dele dentro do caixão. Você já percebeu, irmão? Volta aí rapidinho, capítulo 5 de Gênesis. Bora, eu estou terminando, bora. Quanto mais rápido você abre e eu abro, mais rápido a gente termina. Irmãos, pelo menos, vamos lá. Versículo de número 3. Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu o nome de Sete. Depois gerou esse filho. Adão viveu 800 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Você vai acompanhar, irmãos. Depois vai vir o Enos, e o finalzinho do verso 8 vai dizer e morreu. Aí vai vir o Cainã. Aí no finalzinho aí do verso 11 vai dizer e morreu. Aí você vai ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nomes que terminam com gerou filhos e filhas e morreu. Aí você entra
no versículo do Enoque, à espera que logo depois de ele ter gerado filhos e filhas, venha a palavra e morreu. Mas você não encontra. Você vai ver que ele gerou filhos e filhas, andou Enoque com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para si. Foi arrebatado. Que pena que vocês morreram, mas eu não vou morrer. Eu vou ser arrebatado. E Enoque foi arrebatado, trasladado. Um homem que ninguém fez o velório dele. Para nós, irmãos, isso é o indício do que Deus irá fazer com o seu povo. É a esperança da nossa fé. Se ainda estivermos aqui, nós os vivos, seremos arrebatados. Os mortos vão primeiro, segundo Tessalonicenses declara. Nós os vivos em seguida seremos arrebatados e transformados, e encontraremos com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. O que eu quero dizer, irmãos, é que é um prenúncio do que Deus vai realizar na sua igreja. Se um homem viveu isso, e existe uma promessa que respalda, que haverá um dia que não apenas mais um homem ou uma mulher, mas todo um povo vai ser arrebatado. Vamos manter a nossa fé firme em Jesus. Se Enoque andou com Deus 300 anos, irmão, a gente não vai chegar a 300 anos. Desculpa te falar isso, mas estava na casa do irmão ontem e dizia assim: irmão, o netinho está aqui, seu netinho está com 3 anos, mas daqui a 100 anos, nem ele vai estar vivo. Se Enoque andou 300 anos firme com Deus, irmão, eu não sei quando vai ser o arrebatamento, não, mas eu quero te encorajar, continua firme com Jesus, porque no dia que a trombeta tocar, aleluia, nós vamos subir. Amém? Não sei quando, mas vai acontecer. Vai acontecer. E para finalizar, agora é finalizar. Você viu que antes eu falei quase finalizando. Agora eu estou falando para finalizar. Agora terminando. A fé de Enoque faz a gente entender que Deus tem um plano único para cada pessoa. Vou repetir. A fé de Enoque nos faz entender que Deus tem um plano único para cada pessoa, e glória a Deus pela sua sabedoria e pelos seus propósitos. Por que estou dizendo isso? Porque o anterior a Enoque foi o Abel. E Abel teve uma morte extremamente injusta e extremamente trágica. Morto pelo seu próprio irmão. Mas foi um homem de fé, que agradou a Deus por aquilo que ele oferta, pela sua vida de adoração. Isso foi o Abel. E a fé do Abel não era inferior à fé do Enoque, mas ambos tiveram destinos diferentes. Não é porque Abel era pecador mais do que Enoque, ou porque Deus amava o Enoque mais do que Abel, mas os dois eram homens de fé e que tiveram finais diferentes. Porque um plano de Deus é diferente para cada um. E não é por isso, irmãos, que entra a crise de fé. Não é por isso que se permite que a gente diga assim: Deus, o Senhor é injusto.
O Senhor ama mais a uns, o Senhor faz acepção de pessoas, o Senhor prefere. Não. A Bíblia mostra que os dois foram homens de fé que agradaram a Deus. Mas na sua onisciência, na sua soberania, Deus tem propósitos diferentes para cada um de nós. O melhor de tudo é que os dois foram homens que viveram pela fé. E independente do final terreno que tiveram, a garantia maior é que eles agradaram a Deus. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque a gente nessa caminhada de fé tende a ficar se comparando com o outro. Ah, mas eu sou homem de fé, olha aí, olha o que é que eu estou passando, está vendo? Então Deus não está... Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o propósito de Deus. Continue andando pela fé. Continue agradando a Deus. Continue servindo, adorando, continue vivendo para a glória de Deus. Cabe a nós essa parte, andar com Deus. Agora, o que será destinado a cada um, irmãos? Nós não sabemos. O que importa é que permanecemos firmes na fé. O meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, eu não terei prazer nele. Mas nós não somos dos que retrocedem, mas dos que avançam para a conservação da alma. Vamos orar em nome de Jesus, fique em pé. Eu gostaria de orar junto com você. Que a fé do Enoque nos inspire. Que a gente possa ser encorajado a dizer para Deus: Deus, eu vou andar com o Senhor. No dia mau, no dia bom, no dia da fartura, no dia da escassez, eu andarei com Deus. É possível andar com Deus. Esse caminho progressivo, contínuo, de crescimento, não é, irmãos, um curso, uma duração de um seminário, de um congresso que vai nos... Não, irmãos, é uma vida para Deus. É uma vida para a glória de Deus. Eu gostaria que você falasse isso com Deus, dissesse: Deus, eu vou andar com o Senhor. Eu vou andar com o Senhor. Independente, irmãos, compromisso é o que nós precisamos fazer com Ele. No dia, Deus, que eu estiver ali meio fraco, me fortalece. No dia que eu me sentir abatido, me renova, Deus, para que eu não esmoreça e pense em me afastar do Senhor. Guarda os meus pés, Senhor, do tropeço. Guarda os meus pés de desviar da Tua presença. Guarda o meu coração de se afastar do Senhor. Eu quero caminhar com Deus. Eu quero conhecê-lo. Eu não te vejo, Deus, com os meus olhos, mas eu creio que Tu existes. E bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Oh Deus, existem promessas que me alimentam. Existem promessas sobre a volta de Jesus que me alimenta. Alimenta minha fé em dias maus. O Senhor prometeu: eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. E quando eu voltar, eu vos levarei, para que onde eu estiver, vocês estejam também. O Senhor prometeu que haverá um dia em que, no abrir e fechar de olhos, um momento tão rápido, ao soar da última trombeta dada, a voz do arcanjo, ei, Senhor, ei, Rabá, que andará balabarás.
Os mortos ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos até a vinda do Senhor, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre. Para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Ei, diante de Ti, Senhor. Deus, nos mantenha firmes no Senhor, guardados da contaminação desse mundo, como Enoque se preservou pela fé. Não deixa que o mundo, Senhor, nos vença, mas a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Nos mantenha em Ti, Senhor. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Eu creio, Deus. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Tu és bendito, Deus. Agora permanecem essas três: a fé, a esperança e o amor. Precisamos de todas elas. Precisamos da fé para caminhar, para viver nesse tempo. Precisamos da esperança para que os nossos olhos não percam a perspectiva do futuro. Estamos aguardando algo precioso. Estamos aguardando um dia único. Eu preciso de esperança. Mas um dia, a minha fé não será tão necessária, nem tampouco a minha esperança, porque eu já estarei com o Senhor. E aí poderei viver, Senhor, a eternidade, desfrutando do amor que é o próprio Deus. Ah, Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos e nós te agradecemos por essa viva esperança que está dentro de nós. Um dia o Senhor vai aparecer. Um dia o Senhor virá nos buscar. Muito obrigado. Que tenhamos a fé que o Enoque teve, de andar com o Senhor até que o Senhor nos tome para si. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por esse tempo maravilhoso.
E eu te peço que o Senhor abençoe a cada um dos meus irmãos. Dê uma noite abençoada, um retorno de paz, livre, seguro de todo mal. É o que eu te peço em nome de Jesus. Levante suas mãos, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que o consolo do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, seu povo aqui presente, e sobre todo o povo de Deus espalhado na terra, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe. Dê um abraço, dê um aperto de mão no seu irmão. Até sábado, homens, 7:30 da manhã. Rafa.